Cientista político Marcelo Sono está comigo aqui presencialmente hoje no estúdio, também o Josué Medeiros, cientista político, e o deputado Coronel Tadeu. Marcelo, por gentileza, eu começo contigo. Professor, o que nós temos aqui claramente, e segundo as denúncias dos funcionários do deputado André Janones, que hoje, aliás, como partido nanico, um candidato considerado nanico dentro do linguajar da classe política, ele até tinha o número de votos, chegou a ter 2 ou 3% assim nas pesquisas lá atrás. Ele desistiu da candidatura do Avante para apoiar o ex-presidente Lula. Neste caso das denúncias todas que faz aí os funcionários, os ex-funcionários de André Janones, nós estamos falando de alguém que está disposto a qualquer coisa para chegar ao poder e levando-se em conta também essa mudança de entre uma candidatura própria de um partido e agora o apoio ao ex-presidente Lula? Boa tarde, Piotr. Boa tarde ao Coronel Tadeu. Boa tarde ao professor José Medeiros. Boa tarde a toda a equipe da Jovem Pan e esse público maravilhoso que acompanha. Direção 2 são dois aspectos. O primeiro deles, independentemente deste ato, da rachadinha, mas pelo comportamento do André Janones, é claro que sim, ele está se comportando como alguém que quer fazer tudo para chegar ao poder. Mas isso, antes de tentar verificar, apresentar a negativa a respeito da legitimidade ou da validade disso, não, isso não é válido, tanto é que existem instituições que existem para controlar e impedir que qualquer coisa seja feita para chegar ao poder. E até é muito curioso que nós observamos que essas instituições devem ser imparciais e é exatamente o questionamento sobre a parcialidade e imparcialidade dela que tem trazido tanta tensão para o processo eleitoral atual. Agora, independentemente disso, há alguma coisa que esses candidatos têm que colocar na cabeça. Muitos deles se orgulham de dizer que isso está dentro das regras do jogo da política, como Maquiavel diria que as regras da política são regras próprias. Eles leram inadequadamente Maquiavel. Maquiavel sempre disse, olha, lembrem-se de Agástocles, alcançou o poder, mas não teve a glória. Exatamente por quê? Porque a política não é apenas a luta pelo poder. Ela tem a convergência, ela tem a busca de projetos, ela tem um diálogo com a sociedade, ela tem um interesse pelo equilíbrio social em síntese. Como diria o ex-tetra-presidente, né, o Ulisses Guimarães, o combustível da política é a saliva. Por quê? Porque a política não é apenas a luta pelo poder valendo qualquer coisa. É a busca de convergência, a busca de projetos e o debate para produzir o que há de melhor para a sociedade. Deputado Coronel Tadeu, o senhor que está na Câmara também, eu acho que em algum momento muita gente fala sobre política sem entender exatamente o significado. E muita gente chegou a isso, a gente está vendo, vale tudo para chegar ao poder, a gente viu 20% aqui da nossa enquete dizendo que vale tudo. Qual é exatamente a discussão que se tem internamente no Congresso sobre esses casos de rachadinha que são notoriamente ilegais e uma exploração do trabalho alheio? Boa tarde, Piotr. Boa tarde aos outros dois convidados. Boa tarde a toda a audiência. Piotr, não vale tudo para chegar ao poder, não. Eu não concordo com isso. Esse fato do colega André Janones agora estar sendo exposto retrata o que é o ambiente político para aqueles que querem fazer sujeira na política. Isso é muito feio, isso é imoral e isso é criminoso. Eu sou completamente desfavorável a essa frase vale tudo para ter o poder na política, porque não é assim que eu coordeno as minhas ações, não é assim que eu me pauto no meu dia a dia. E o professor acabou de falar uma frase aí de Maquiavel, né, do próprio, acho que foi Ulisses Guimarães, né, a arte da política é usar a saliva, ou o combustível da política é a saliva. Pois eu até aprendi com um sargento da Polícia Militar, há alguns anos atrás, que ele dizia, falou assim, coronel, use os 4 S's da política que o senhor vai longe, suor, saliva e sola de sapato. Então eu vou complementar a frase do nosso colega que acabou de falar, né, que fez referência a uma frase de Ulisses Guimarães, não é só a saliva, né? Sola de sapato e suor também fazem parte da boa política. Você tem que ir atrás dos seus eleitores. Que vergonha é essa de tirar parte do salário de um funcionário, e muitas vezes eles são coagidos mesmo, Piotr, porque eles precisam daquele dinheiro. Eles precisam ter um salário, ter alguma coisa para levar para dentro de casa. E é criminoso demais você ter um parlamentar, como o André Janones está fazendo aí, se é que vai ser comprovado isso ou não, de simplesmente botar a faca no pescoço do funcionário, ó, você tem que me devolver tanto porque senão eu te demito. Não precisa nem dizer, né, Piotr?
pelo tempo que a gente já se conhece, que são várias participações que eu estou aqui nesse programa, né? Eu sou radicalmente contra isso. Ele precisa ser punido. É interessante que sempre é um pedido para devolver em espécie, em dinheiro. Se a coisa é legal, coloca numa conta rastreável pelo Banco Central, por qualquer medida judicial. Quem fez a menção aqui foi o cientista político Marcelo Suana a respeito de Maquiavel e também do Dr. Ulisses Guimarães. Josué Medeiros, cientista político, também está conosco. Professor, seja bem-vindo, boa tarde. Na sua opinião, nós estamos diante de um vale-tudo e a gente vê esses casos. Por que a política se desvirtuou completamente da lógica que a gente tem, sobretudo na origem filosófica da política? Boa tarde, Piotr. Boa tarde, meu colega Marcelo. Boa tarde, deputado. Prazer estar aqui com vocês. Eu acredito que a política não se desvirtuou no sentido, na comparação com o que a gente vê na nossa sociedade, né? Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com os movimentos de criminalização da política. A gente vai ter corrupção na política, a gente vai ter corrupção no empresariado, a gente vai ter corrupção no jornalismo, a gente vai ter corrupção no futebol. Então, na prática, a política acaba representando em boa parte o que a gente tem na nossa sociedade. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é ótimo ver que 80% de quem está participando da enquete não concorda, eu também não concordo, né, que política vale tudo. A democracia, para se sustentar, precisa que a competição eleitoral seja igual, né? Que todos possam competir pelos votos em igualdade de condições, e qualquer forma de corrupção acaba prejudicando essa competição, né? Seja uma acusação desse tipo como uma rachadinha, ou seja, outros processos que a gente já viu em eleições passadas, como empresários financiando disparo em massa de WhatsApp, por exemplo, para favorecer algum candidato. Por fim, eu acho importante a gente ressaltar, como fez o deputado Coronel, que foi a frase que ele usou, que eu concordo, se é que isso vai ser comprovado, né? A gente tem que lembrar que numa acusação dessa, a gente precisa da presunção de inocência e garantir que tudo seja apurado para que a gente possa, né, como cidadão, saber o que realmente aconteceu. Tá, então eu vou usar um trecho da sua resposta, professor. Obviamente que aqui a gente está falando de um caso específico dessa denúncia que está sendo investigada, desse processo que foi aberto, obviamente, isso está passando por investigação. Nós temos os áudios dos funcionários, e obviamente ninguém está querendo demonizar a política, muito pelo contrário, o debate é no sentido contrário. Eu só fiz menção especificamente a esse caso, o desvirtuamento de alguém que chega à política, levando-se em conta, obviamente, tomando-se pelo valor de face das acusações, o porquê que a gente tem. Até porque já tivemos casos e outras denúncias também, isso volta com muita frequência. Mas meu questionamento que o senhor fez aí, professor José Medeiros, nós temos ainda o entendimento de que a política acaba sendo contaminada porque as pessoas acabam não confiando na política e isso só piora o ambiente, sendo que não tem dentro da democracia qualquer outro caminho que não seja o debate político? Acho que sim, acho que essa contaminação é ruim. Acho que a gente tem que lutar muito para uma política que seja capaz de recuperar a esperança, de recuperar o diálogo, uma política baseada na saliva, na sola de sapato, na sinceridade. Acho que podemos incluir esse S aí também, acho que é importante. Mas eu vou insistir nesse ponto de que a gente, para defender essa política, precisa tomar muito cuidado com esses processos de acusação, que a gente precisa ser muito cuidadoso. Por exemplo, rachadinha é uma denúncia fácil de comprovar, porque você basta seguir o dinheiro, né? Mesmo nesse caso aí que, como você falou, Pedro, se fosse legal, bastava fazer uma transferência, né? Esse dinheiro caiu na conta da pessoa por uma transferência e ela sacou. Então, um processo de investigação, nesse caso, não é difícil. Até onde eu sei, a denúncia foi feita em março, né, desse ano. Então, acho que valia a pena a gente saber em que medida a Procuradoria-Geral avançou, que tipo de investigação ocorreu, porque não é difícil pegar esse tipo de caso, e é por isso que esses casos acabam vindo a público, né? Quando 1, 2, 3 funcionários denunciam, basta seguir o dinheiro que você sabe se a denúncia é verdadeira ou falsa. Vamos lá, que a gente tem um perfil aqui. Quem é o deputado federal André Janones está sendo acusado aí de assédio pelos funcionários, assédio moral e também de prática de rachadinha. André Janones, que é alvo dessa acusação aí, que está nesse momento sendo investigado. Vamos entender um pouco sobre a trajetória política e as pautas do deputado na reportagem de Bruno Caniato. André Luiz Janones é deputado federal de primeiro mandato pelo Avante, representando o estado de Minas Gerais desde 2019.
Anteriormente, o advogado de 38 anos foi filiado ao PT e ao PSC. Janones ganhou notoriedade nas redes sociais em 2018, com vídeos em apoio às manifestações de caminhoneiros e ao bloqueio de rodovias. O deputado se destaca pela forte presença digital, cujo público rivaliza com o do presidente Jair Bolsonaro. Em 2020, uma live de Janones em defesa do auxílio emergencial quebrou o recorde de engajamento no Facebook no mundo ocidental. Sua atuação na Câmara é marcada pelo posicionamento a favor do auxílio emergencial, além de ser autor do projeto que transformou o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde em exemplificativo. Em 2022, André Janones foi pré-candidato à presidência pela Avante, mas retirou seu nome em agosto e anunciou apoio ao ex-presidente Lula. Voltamos, portanto, temos o Bruno novamente? Ainda não, vamos lá. Professor Marcelo Suano, o que a gente tem aí, inclusive das pautas, e obviamente ganhou essa notoriedade, o que é da lógica da política, o que as redes sociais também trazem, muita gente que era desconhecida, e isso faz parte da nossa comunicação de hoje. Na sua opinião, pelo que o senhor está vendo, e obviamente a prática agora em relação a esse momento da política, essa carreira de André Janones faz sentido dentro do que hoje ele está sendo acusado, e claro, isso precisa de comprovação, mas com o que ele prometia lá atrás, porque as redes sociais, do mesmo jeito que alavancam, elas também batem pesado. Inicialmente, aquilo sobre o qual ele está sendo acusado ainda precisa ser comprovado, isso é fato. Mas há um certo comportamento do André Janones que traz angústia para a sociedade. A maneira como ele se comporta, a maneira como ele se relaciona, a forma como ele se refere àqueles que são ou adversários, ou interlocutores, ou antagonistas, ele sempre coloca de uma maneira extremamente violenta. Eu concordo com o professor José Medeiros quando ele fala que a política representa, ela reflete, melhor dizendo, aquilo que nós temos na nossa sociedade, mas um dado que deve ser trazido à tona também. Nós temos um sistema político que ele, na sua essência, ele faz transbordar daqueles indivíduos que participam dela aquilo que há de pior. E é um exercício muito desgastante, muito tenso para aquele que não quer permitir que esse lado estranho, ou esse lado deletério da sua personalidade acabe se sobrelevando. No caso do André Janones, ele tem se comportado de uma forma totalmente inadequada pela forma como ele se refere aos outros. As acusações de que ele teve assédio moral com os funcionários, isso precisa ser verificado se aqueles elementos que tentam ser comprobatórios realmente são. Se forem, aí está muito configurado que ele tem uma personalidade estranha que foi exacerbada exatamente por um sistema que faz com que dê todo o poder a indivíduos que na realidade são servidores. E por serem servidores devem tratar muito bem todos os cidadãos, porque eles são empregados desses cidadãos. E aí, quando nós olhamos o André Janones, ele começa a representar um momento angustiante da nossa política, que aquilo de pior está emergindo. E o seu comportamento, independentemente da questão da rachadinha, que a gente ainda precisa tipificar como crime, apesar dela poder ser enquadrada com vários tipos penais, mas, independentemente disso, ele está caminhando pelo lado pior da política. E ele vai sentir as consequências. Há um teto para esse comportamento e a sociedade já está vendo. Deputado Coronel Tadeu, quando a gente olha, obviamente, dessa discussão em rede social, e claro, as redes sociais ganharam uma importância como nunca tiveram. Elas só têm crescido em importância dentro do debate político, do que tem de bom e do que tem de ruim. Tudo é, digamos, maximizado pelas redes sociais. Nesse caso, obviamente, pelo caso especificamente do André Janones, que teve, obviamente, um impulsionamento muito grande pelas redes sociais, e ele em parte deve, digamos, o sucesso político dele pela participação dele nas redes sociais, a capacidade de, digamos, divulgar informações às quais ele acreditava, em si, os planos e ideias, até ele chegar, obviamente, à Câmara dos Deputados. Mas olhando para essas denúncias todas, e claro, a investigação ainda está em andamento, isso é bom de a gente deixar claro, mas isso já é suficiente para, digamos, macular a imagem de alguém? E o senhor acha isso justo ou injusto? Porque a investigação oficial não aconteceu. Mas, por exemplo, nós tivemos ontem, por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, o cancelamento de contas, congelamento de contas financeiras, congelamento de contas em redes sociais e também a visita da Polícia Federal
com pedidos de apreensão determinados pelo ministro Supremo em vários empresários, sendo que havia ali informações divulgadas em cunho privado por parte ali de redes sociais, ou seja, especialmente o WhatsApp, de grupo de WhatsApp. Fato é que também ali não há nenhuma denúncia clara, não há nenhuma comprovação de nada, há só os áudios, obviamente, ou, por exemplo, o que foi escrito. Mas, especificamente, isso já foi levado a público. E, obviamente, o público já começa a julgar a partir daquilo que foi divulgado. Piotr, bom, primeiro vamos falar sobre essas denúncias. É claro que nós não podemos ser levianos e já de pronto crucificar o deputado André Janones. Isso tem que ser colocado no papel, tem que ter um devido processo legal, não só dentro da Câmara dos Deputados, mas principalmente na Justiça. São dois ambientes diferentes, mas um pode subsidiar ao outro. Os áudios estão aí, as denúncias estão aí, e é necessário que o Conselho de Ética da Câmara atue e, principalmente, a Justiça, o Ministério Público e a Justiça Federal. Ele é um deputado federal, tem seu foro privilegiado, seu processo vai correr no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, falando de redes sociais agora. O André Janones é um caricato, ele é uma pessoa que ganhou notoriedade pelos seus escândalos. E sempre fazendo denúncias, sempre falando alto, e agora vem uma denúncia muito forte. Isso na rede social, Piotr, para mim é uma bomba. O que a gente fala na política é que ele vai derreter e vai derreter muito, ou seja, ele vai perder aquela estatura política que ele ganhou, sendo um deputado que, através das denúncias, demonstrava ser um deputado austero. E agora vem uma informação contrária, dizendo, opa, esse sujeito, ele não tem essa ficha tão limpa como estão dizendo. Então, muito provável, ele deva sofrer um repúdio muito forte nas redes sociais, e as redes sociais deverão condená-los. E, por último, Piotr, bem rapidinho, que é coisa feia a gente ter um deputado envolvido nesse tipo de caso e até agora não sofrer nenhuma represália, e, por outro lado, você vê que empresários estão sendo praticamente pré-julgados ou condenados por antecipação por algo que ainda está sendo investigado. É aquela coisa, 2 pesos, 2 medidas. Cientista político Josué Medeiros, a gente trouxe a informação que o Bruno apurou junto com a campanha internamente do PT, que há uma discussão interna se a manutenção da presença do deputado na campanha, do deputado André Janones, faz sentido neste momento. Nós vamos ter uma repercussão, obviamente, não sei por pré-julgamento ou não, mas do ponto de vista da imagem pública da campanha, isso obviamente vai ter uma repercussão? Com certeza, Piotr, vai ter uma repercussão, mas eu, como analista, acho muito difícil que o Lula afaste o Janones da campanha, né? O Lula montou uma coalizão grande de partidos, é importante nesse tipo de coalizão você dar papel para os partidos, né? O candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin, o ex-governador, por exemplo, desde que aceitou essa posição, fez questão de afirmar um lugar de protagonismo, né? Que ele pudesse ter um papel. Então, eu acredito que o Janones tenha sido a mesma coisa. E aí você afastar uma liderança de um partido assim prejudica mais a coalizão do que você encarar o desgaste de defender, né? De defender da acusação, de falar sobre a questão da presunção da inocência. Então, eu não acredito que vai ter esse afastamento, não. E aproveito também para comentar a questão dos empresários, né, que sofreram aí uma ação da Polícia Federal. Porque eu acho que a diferença aí, Piotr, é que esse inquérito tem mais de 2 anos já, né? Então, é um inquérito que já foi confirmado por maioria no STF, um inquérito que já teve outras diligências. Então, esses empresários não foram alvo de ação da Polícia Federal só por causa da mensagem de WhatsApp. Você tem um conjunto de elementos probatórios no inquérito que vão sustentando uma medida. Nesse caso do Janones, me parece que ainda não é o caso. Me parece que ainda está num estágio anterior da investigação, que é de levantamento das acusações para ver no que vai dar. Sua menção ontem, nós fizemos um debate sobre essa ação da Polícia Federal, por determinação do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, e os juristas que nós ouvimos aqui disseram que não havia nenhuma razão, que isso era uma afronta à privacidade e à liberdade de expressão, só para trazer a informação que nós ouvimos aqui ontem. Professor Marcelo Suano, diante do que a gente tem aí, obviamente, da implicação na campanha de Lula, o Avante apoiou formalmente
A saída de André Janones da corrida presidencial foi para apoiar o ex-presidente Lula. Que implicação isso tem dentro da campanha, segundo a informação que o Bruno já apurou em Brasília, que já há uma discussão interna dentro da coligação? Independentemente da discussão interna na coligação, para o Lula não seria positivo, nesse momento, ele trazer mais um problema. Qualquer momento em que você faz uma aliança, se você rompe com essa aliança em pleno combate e pensando da perspectiva da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ou ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, isso seria negativo para ele. Agora, isso não significa que ele preservar a presença ou o contato com André Janones será algo positivo. Já existem muitos questionamentos acerca do comportamento do presidente ou ex-presidente Lula. Há muitos questionamentos. Ele é visto como corrupto, ele é apresentado como tal, e aparece um indivíduo que tem um comportamento, um perfil caricaturesco, esse é o histórico do André Janones, e que agora é acusado também de ser corrupto, porque apesar da rachadinha não ser um tipo legal tipificado, não está tipificado como um crime, pode ser enquadrado como corrupção, pode ser enquadrado como concussão, pode ser enquadrado de formas as mais variadas possíveis. Nesse sentido, o que nós podemos perceber é que o Lula não terá nenhuma condição de se afastar do André Janones nesse momento. É possível que haja um percurso lento e gradual, mas nesse momento, até mesmo porque ele sabe que pelo perfil psicológico do André Janones, ele pode sair atirando para todos os lados. Ele não vai aceitar, em hipótese alguma, ser colocado numa situação ou numa condição de ser aquele elemento que está prejudicando o Lula. Ele já se coloca numa condição de superioridade. E o Lula, nesse sentido, está escravizado a ele. Coronel Tadeu, na sua opinião, diante, obviamente, do momento delicado da campanha, nós estamos a menos de 40 dias do primeiro turno das eleições, lá no dia 2 de outubro, e vem uma denúncia como essa, 38 dias para ser preciso, né? Vem uma denúncia como essa de alguém que abriu mão da sua candidatura própria para apoiar um candidato que já tem um passivo do ponto de vista de imagem em relação à corrupção, no caso do ex-presidente Lula. Vale só lembrar todos os processos, a forma como se trouxe Lula novamente à campanha por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, de zerar todos os processos, parte desses processos, inclusive, já caducou, ou seja, não tem mais condição de seguir adiante. No caso especificamente agora do André Janones e da ligação com Lula, na sua opinião, isso tem que tipo de implicação? Agora são 3 horas e 36 minutos. Milton, a política ela tem algumas práticas nefastas, algumas práticas horríveis até de se falar, mas há muita negociação realmente nesse ambiente político. Se negocia dinheiro, se negocia cargos, se negocia contratos, se negocia ministérios. E o PT nós já sabemos porque já está lá no passado escrito na história desse partido. Até mesmo dentro do seu estatuto tem lá a previsão de uma contribuição de 10% de todos aqueles filiados, por exemplo, que têm mandato. Mas muito bem. Hoje o que eu vejo é que o Lula ficou refém do Janones. Se ele, como falou o doutor Marcelo, se ele tentar se livrar do Janones achando que a presença do Janones vai arranhar a imagem dele, olha, eu não duvido de que o Janones abra a boca para dizer exatamente o que foi tratado com o PT. É aquela história, aquele acordo, por assim, ó, você não atire em mim que eu não atire em você. É mais ou menos isso. Então, o Lula hoje tem um verdadeiro mico na mão. Se ele tentar se livrar do Janones, dependendo do acordo que foi feito, pode a coisa ficar muito, mas muito pior mesmo. E aí, eu falo abertamente, não tem segredo nenhum, não. A política, ela tem essas negociatas mesmo. E o PT, presumo eu, que diante de tantos escândalos que a Operação Lava Jato nos trouxe, e até pelo dinheiro que foi repatriado, é provável que o PT tenha muito dinheiro ainda escondido. E parte desse dinheiro vai servir para pagar essas negociatas espúrias, como, por exemplo, essa que deve ter sido feita com André Janones. Aliás, eu tenho uma outra informação também aqui, já de um outro caso. O Tribunal Superior Eleitoral negou o pedido do PT para que o presidente Jair Bolsonaro apagasse uma publicação na sua conta do Twitter. O presidente Jair Bolsonaro novamente usou as redes sociais para falar deste assunto. Nós temos aí vamos lá, o primeiro que foi, inclusive, digamos, foi usado para reclamar da postura do presidente. Temos aí, filho, vamos reproduzir na tela?
Tá, esse é o Twitter que foi publicado. É simples, isso lá atrás, tá? Não sou eu, mas o próprio crime organizado que demonstra enxergar o PT como aliado ao reclamar do meu governo, que tem quebrado recordes de apreensão de drogas e prejuízos às facções. E admitir ter saudades dos diálogos cabulosos com os petistas. Resolvam com o PCC, é o primeiro comando da capital. Agora, depois, obviamente, da decisão da Justiça, aquele primeiro tweet estava sendo reclamado e aí vem o segundo. O TSE, e aí ele publica a mesma mensagem, o mesmo post de antes, com a informação agora oficializada pelo TSE. TSE nega pedido de Lula para Bolsonaro apagar tweets em que associa o PT ao PCC. A ministra da Corte explicou que a interceptação telefônica que Bolsonaro divulgou de fato existiu e é autêntica a informação oficial do TSE. Agora são 3h39. É natural que a gente vá ter agora, neste momento, até pelas redes sociais, nós estamos falando do poder das redes sociais, essa briga dentro do que cada informação vai sendo divulgada agora por cada uma das campanhas. Professor José Medeiros, a gente está vendo agora uma manifestação do TSE, que neste momento é favorável ao presidente Jair Bolsonaro, em outros momentos pode, digamos, ter uma outra opinião em relação a qualquer outro assunto. Mas nesse caso específico, a gente está falando das redes sociais e que, claro, o que foi dito lá vai ser novamente dito agora nesse momento de campanha? Sim, com certeza, Piotr. A gente tem um problema no Brasil de regulação, né, do debate político nas redes sociais. Na verdade, não é só do Brasil, né? As redes sociais são um elemento novo nas nossas democracias, novo nas eleições. Então, a maioria dos países do Ocidente ainda está engateando, tateando possíveis regulações. E vai acontecer exatamente o que você descreveu. Ora, o TSE vai agir a favor do Bolsonaro, mantendo postagens dele, ora vai agir a favor do Lula, mantendo postagens dele, ora vai derrubar a postagem do Bolsonaro, como derrubou hoje os vídeos no YouTube que ele falou sobre as eletrônicas, e ora vai derrubar postagens do Lula, e sempre ao sabor do juiz que caiu, né? Como a gente não tem uma regulação bem delimitada, o poder discricionário do juiz eleitoral aumenta muito e a gente vai ver essa guerra aí de ações de uma campanha contra a outra. Professor Marcelo Suano, a gente tem essa questão da ligação do PCC porque isso foi, inclusive, argumento de uma delação premiada que foi, obviamente, autorizada pela Justiça. Esse foi o assunto que foi dito lá atrás e que agora, obviamente, está sendo usado novamente pela campanha do presidente Jair Bolsonaro. E nós estamos falando de segurança pública, de crime organizado. Havia, inclusive, uma CPI para ser instalada no Senado para investigar o crime organizado na região Norte e Nordeste, que foi preterida, inclusive depois daquela discussão se deveria se investigar a questão da Amazônia e tudo mais. Mas, especificamente nesse caso, a gente está vendo a disputa agora clara e evidente sobre esse assunto. O PCC vai ser um assunto relevante na campanha? Com certeza. O PCC ele envolve várias coisas. Ele envolve questões de segurança pública, ele envolve questões de sociedade, ele envolve questões de como o PCC está podendo, ou está controlando, ou vem controlando, ou está se estruturando para controlar a política no Brasil. Várias são as pessoas, vários são os analistas, vários são os pesquisadores que mostram os caminhos que o PCC trilha para chegar ao poder ou para controlar aqueles que estão no poder. E isso em todas as esferas. Por exemplo, houve época em que se dizia que o PCC teve a inteligência estratégica de, por exemplo, formar advogados. Como que ele fazia? Pagava bolsas para indivíduos fazerem curso de direito, a partir de então ficariam vinculados ao PCC e trabalhando exatamente naquela esfera que mais lhe interessa, que é a esfera jurídica, para tentar de alguma maneira anular as ações do PCC ou defendê-lo tecnicamente diante de quaisquer processos que poderiam acontecer. Mas isso foi uma etapa, foi uma fase. Outros indivíduos começaram a apontar na mídia que o PCC estava controlando candidatos ou participando do processo político. Isso se corporificou, se manteve e ficou quase que cristalizado no imaginário, como também como comprovação. A questão do Lula ou a questão do PT com o PCC veio de uma delação premiada. Essa delação foi atestada. Significa o quê? Que algum vínculo há. O problema é, este vínculo tem sido um elemento que impõe determinados comportamentos ao PT, ao Lula, ou aos partidos de esquerda, ou aos partidos que estejam a eles associados. Isso tem que ser demonstrado. E a sensação que se tem é de que será demonstrado cedo ou tarde. Pelo fato de ser um problema que diz respeito a toda a sociedade e logo diz respeito a todo embate político, não apenas vai ser trazido à tona, como vai ser reforçado. Mesmo porque, convenhamos,
Já se sabe hoje que o PCC talvez seja uma das 3 maiores empresas do Brasil, se nós considerarmos o crime organizado como uma empresa. Já se sabe que o PCC tem um núcleo dirigente, já se sabe que o PCC tem um núcleo estratégico, já se sabe que o PCC controla segmentos ou regiões das cidades, em especial das grandes cidades, de forma tal que o PCC é um elemento que está no jogo e no debate político. Não só vai ser trazido, como tem que ser trazido à tona. Por quê? Porque entender o que o crime organizado está fazendo envolve um questionamento para esse sistema político que nós temos, que já está no seu limite, bem como as lideranças políticas no Brasil que estão contaminadas com atos inadequados e com o crime organizado. E isso vai ter que ser demonstrado e será trazido à tona. As forças de segurança já tratam o PCC como uma organização com técnicas mafiosas. É esse o procedimento investigatório nesse momento envolvendo o PCC.